E aí, moçada, tudo bom? Continuando aqui nossos estudos de geometria analítica, a gente vem agora trabalhar um pouco sobre o ângulo formado entre retas. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é que nas aulas anteriores nós trabalhamos a parte de posições relativas entre retas. Então, nós vimos, a princípio, retas paralelas distintas, retas paralelas coincidentes, concorrentes não perpendiculares e concorrentes perpendiculares. Desses 4 casos, 3 são muito simples de você imaginar a ideia do ângulo formado entre as retas. Retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus. Ok. Retas paralelas formam um ângulo de 0 graus. Já que elas não se cruzam, não tem como elas estarem formando um ângulo. Ok. E o que é que ocorre quando a gente pega paralelas não perpendiculares? Bom, admitindo que nenhuma das retas seja perpendicular ao eixo do x, a gente tem essa situação aqui, ó. Veja bem, tu tem uma reta R com inclinação alfa, tu tem uma reta S de inclinação beta, e tu tem esse ângulo θ, que é justamente o ângulo que a reta R forma ao cruzar a reta S, ok? Então, o que tu tens aqui é justamente esse ângulo θ, que é o ângulo formado entre a reta R e a reta S. E aí, existe uma forma de você determinar esse ângulo a partir dessa expressão. Tangente de θ, ou seja, a tangente do ângulo formado entre as retas R e S é determinado por essa expressão aqui, módulo de ms menos mr dividido por 1 mais ms vezes mr. Ok? Onde ms é o coeficiente angular da reta S. mr é o coeficiente angular da reta R. Odécio, aquela pergunta que eu sempre me faço. Como quase tudo que a gente viu em analítica até agora tem aquela ideia da invariância por posição, será que nessa fórmula, se porventura eu troco o S pelo R, vai me dar algum problema? Pessoal, é claro que não, porque veja, a reta R, quando ela cruza S, ela forma um ângulo θ. Se você imaginasse o contrário, se você imaginasse AS cruzando a R, o ângulo formado entre elas seria o mesmo. Então, tanto faz eu fazer MS menos MR, como MR menos MS, tanto no numerador quanto no denominador, que o resultado é o mesmo. Por mais que haja uma subtração aqui no teu numerador e a subtração dê aquele errinho do sinal, quando tu faz ao contrário, observe que a gente está adotando aqui o módulo, e o módulo sempre tornará aquela expressão positiva. Portanto, por mais que tu se enganche aqui e troque o R pelo S de posição, nada vai atrapalhar o teu problema. Tranquilo? Se uma das retas for vertical e a outra não horizontal, teremos. Bom, tu tem uma reta aqui, ó, que ela é vertical, ou seja, ela é em pé, ela forma 90 graus com o eixo do x, e tu tem outra reta que não seja horizontal, ou seja, que não esteja deitada, ok? Então, tu tem uma reta em pé e a outra reta que a cruza não está deitada, de grosso modo. Então, a tangente do ângulo formado entre essas retas, observe que a R ela tem uma inclinação alfa com respeito ao eixo do x. Já S tem uma inclinação de 90 graus. Quando essas moças se cruzam, o ângulo θ formado entre elas pode ser mensurado por essa expressão simplificada aqui. Tangente de θ é igual a módulo de 1 sobre mr. Ok? Isso daqui é um caso muito específico, muito particular, e só deve ser utilizado no caso se você tiver uma reta vertical e a outra reta não horizontal. Ok? No desenho fica bem óbvio essa expressão aqui, mas a gente vai ver nas questões uma maneira de identificar cada um desses casos, beleza? Exemplo. Vamos considerar as retas RS de equações 5x mais 8 igual a 0 e y igual a x mais 3, respectivamente. Determine o ângulo agudo formado entre elas.
Ok? Então, pessoal, veja bem que essa primeira equação de reta aqui, ela nem parece tanto uma equação de reta como a gente vem vendo, né? Essa equação aqui, ela parece muito uma equação do primeiro grau, aquela que você passa letra para um lado, número com o outro, faz aquela mudança lá dos sinais, do positivo passa negativo. E uma das coisas que nos chama muita atenção com respeito a essa, e aí eu chamo muita atenção de todos vocês, é que essa equação ela só tem uma variável. A única variável aqui em questão é a x. E ao longo de tudo que a gente vem estudando até agora, em geometria analítica, há sempre a presença forte de duas variáveis. Tem a variável x, que aqui diz respeito à horizontal, e a y, que diz respeito à vertical. Nesse caso, tu tem que observar bem que essa equação ela só tem uma variável. E tá aí uma dica de ouro, galera. Anota aí no cantinho, no caderninho de anotações, coloca até um coraçãozinho com glitter aí, para você não esquecer dessa dica. Equações que só têm uma variável, elas são necessariamente retas paralelas ou ao eixo do x ou ao eixo do y. Equações que possuem tão somente uma variável, seja apenas x, seja apenas y, elas são, né, retas que são ou paralelas ao eixo do x ou paralelas ao eixo do y. Odeste, como é que eu vou saber diferir uma na outra se eu não tiver o desenho e só tiver nessa situação onde a equação é dada? Beleza, pense comigo. Se aqui eu só tenho x, eu vou ser paralelo a quem? Ao y. Morreu. E se tivesse só o y, seria paralelo a quem? Ao x. Então, a presença de uma variável faz com que tu te tornes paralelo ao eixo que não está aparecendo, da variável que tu não tens. Então, se tu pegar aqui o eixo do x, se tu pegar aqui a variável x, tu é paralelo ao eixo do y. Se tu tiver a variável y, é porque tu é paralelo ao eixo do x. Tranquilo? Dica? Anota. Bom, e aí, ó, essas coisas que às vezes nas soluções dos problemas não vêm, mas a gente tem que ficar atento. Olha, como a R é perpendicular ao eixo do X, ou seja, ela só tem X, então ela corta o eixo do X. Portanto, ela é uma reta vertical. Então a gente sabe que é essa expressão aqui que tu tem que usar. Tangente de θ é igual a 1 sobre ms. O m da outra reta, beleza? Essa daqui não tem m, né? Porque para ter m tem que ter lá a presença do y, e tu não tem o y, tu só tem o x. Então, obviamente, o m vai sair daqui. Bom, galera, olha bem para essa. Y igual a x mais 3. Vamos lá. Valendo um piper. Onde está o coeficiente angular dessa reta? Bom, eu vejo que essa reta aqui, ela é uma reta que se encontra na sua forma reduzida. Lembrando lá dos nossos encontros passados. Ela é reduzida porque o y se encontra isolado do restante da expressão. Lembra? Então, como essa equação está na minha forma reduzida, eu vou me lembrar que o coeficiente angular dela, o m, daquela minha expressãozinha de ouro, ela sempre se esconde, sempre se encontra na variável x. Sempre que eu tiver uma equação de reta escrita na sua forma reduzida, o seu coeficiente angular encontra-se na presença da variável x. De boa? Show! Olha, o x está aqui sozinho, mas fica subentendido que na frente dele é 1. Show? Então aqui é como se fosse 1 na frente do x. Portanto, quando eu jogo nessa formulazinha, como o m é igual a 1, temos, joga o m nessa tua fórmula aqui, tangente de θ é igual a 1 sobre m. Como o teu m é 1, vai ficar 1 sobre 1. Bom, 1 sobre 1 é 1 dividido por 1. E 1 dividido por 1 é 1. Então, a tangente do teu ângulo é 1. Aí, como é que eu concluo a partir daqui que se a tangente é 1, então o ângulo é o ângulo de 45? Bom, a primeira coisa que a gente viu, quando a gente definiu isso daqui, é que o ângulo é um ângulo agudo. Bom, se ele é um ângulo agudo, ele fica entre 0 e 90 graus. Anota aí se tu não lembrava o que era um agudo. O ângulo agudo é aquele camarada que fica entre 0 e 90 graus.
E aí tu usa a tabelinha trigonométrica, né? Então, se tu olhar lá na tabela trigonométrica, a tabela do 30, 45 e do 60, o ângulo que tem tangente igual a 1 é justamente o ângulo de 45. Ele, inclusive, é o único ângulo desses, né, 30, 45 e 60, cuja tangente não é marmotosa, né? Assim, ela é uma moça de família, né? Bela, recatada e do lar. Ou seja, ela não vem apapagaiada com raiz, com fração, esse tipo de coisa. Então, se a tangente do meu ângulo é 1, significa que o ângulo em questão é um ângulo de 45 graus. Tranquilo, moçada? Portanto, o ângulo formado entre as retas RRs é um ângulo de 60 graus. Perdão, 45. Outro exemplo. Observe abaixo a representação das retas RS. Bom, aí você já tem um esquema gráfico, beleza? Se vocês observarem, pessoal, é muito parecido com o que a gente tinha antes, né? Observe que eu tenho aqui, ó, a reta S passando por aqui. Ela está tocando aqui no Y no 3 e o X no menos 3. E essa minha reta aqui em laranja, observe que ela é paralela ao eixo do Y. E justamente corta o eixo do X no menos 8/5. Uma dica bacana aqui também, para que você não perca muito tempo fazendo conta, coisa e tal, tal e coisa, é observar que sempre que uma reta ela é vertical, o ponto onde ela cruza o eixo do X já me diz quem é a cara dela. Então, se eu vejo essa reta em laranja cortando o eixo do X no menos 8/5, então eu sei que a equação dessa reta laranja é x, que é o próprio eixo onde ela cruza, igual a menos 8/5. Então tu já tem a equação dessa reta aí numa boa. Tranquilo? Bom, o ângulo formado entre as retas T e U mede 45 graus, como a gente já viu lá. E o coeficiente angular de T é 3/2. Vamos determinar o coeficiente angular de MU. Aí nessas horas, galera, tu teria que encontrar, obviamente, o coeficiente angular dessa reta aqui. Beleza? Esse ângulo aqui é o ângulo de 45, ok? É importante tu também definir a equação dessa reta aqui em azul. Né? A gente já fez alguns problemas de como a gente encontra a equação de uma reta dados os dois pontos, e aí você aplica a expressão que você achar melhor. É porque aqui a gente já tem dado o valor, ok? Bom, aqui já é outro problema. Então, tu tem um ângulo formado entre as retas T e U, mede 45, e o coeficiente angular da T é 3/2. Vamos determinar o coeficiente MU. Bom, a fórmula, essa é conhecida da gente. Tangente de θ é o módulo de MU menos MT sobre 1 mais MU MT. Vamos ver quais são os dados do problema. O ângulo formado é 45. Ou seja, esse θ é 45 graus. Então, tangente de θ se torna tangente de 45. O coeficiente angular de T é 3/2. Então, onde tem MT, aqui ó, na expressão, eu substituí por 3/2. Bom, aí eu cheguei nessa expressão. Tranquilo? Bom, tangente de 45, pela tabela que a gente conhece, vale 1. E aqui, olha só, nessas horas, tu deve pensar assim, Odécio, fração é chato pra caramba. E eu ia falar um palavrão, mas deixa pra lá. É muito chato. Eu não, na hora lá, eu não sei se eu faço meio pelos extremos, eu não sei se eu tirei MMC. A única coisa que eu penso é sentar e chorar. Mas olha só que truque bacana, galera. Sempre que tu tiver uma expressãozinha como essa e não saber para onde ir, não vá para outra questão ainda. Dê uma chance à fração. Faz o seguinte, multiplica todo mundo por 2. Beleza? É como se, de certa forma, esse camaradinho que está aqui embaixo viesse aqui.
Então, ó, aqui eu tinha MU. Se esse camarada para baixo for para cima, fica 2MU. E ele largou o 3. Odécio, eu posso sempre fazer isso daqui? Relaxa. Tudo que eu disser que você pode fazer é porque você pode fazer e você pode fazer sempre, beleza? Se puder só uma vez ou outra, eu não falo, beleza? Mas se eu estou dizendo que dá para fazer, confie em mim. Mesmo esquema, ó. Esse 2 aqui, ele vai lá para o outro lado, ele vai pegar o 1. 2 vezes 1 é 2. De boa? E agora esse 3 que continua aqui, ele vai pegar o MU. Então fica 3MU. Beleza? E isso tu sempre pode fazer. Show? Não morra pelas frações, ok? Elas são apenas mal compreendidas. Bom, aí, galera, nesse ponto aqui, eu vou deixar lá naquela parte do nivelamento de vocês uns 2 vídeos, lembrando vocês de uma coisinha lá do A1, chamada equação modular. A equação modular, assim, sendo bem resumido, é aquela equação que deve ser resolvida observando os 2 sinais, observando o positivo e observando o negativo. Então imagine que tu pegue essa expressão e diga que ela é igual a 1, do jeito que ela está aqui. Então, 2MU menos 3 dividido por 2 mais 3MU é 1. Fazendo essa conta, esse cara aqui que está multiplicando, dividindo, passa para o outro lado multiplicando, tal e coisa e tal, tu vai chegar que o MU dele, ou seja, que a variável que tu quer descobrir o valor é menos 5. Mas, como isso daqui é uma equação modular, além do resultado positivo, tu também tem que trabalhar o resultado negativo. Portanto, para que essa mesma expressão seja igual agora a menos 1, e fazendo as continhas, tu vai chegar que o MU vale 1/5, ok? Então, é sempre importante você lembrar que equações, fórmulas que advêm de um módulo, ou seja, que tem um módulo ali na sua constituição, ela deve ser resolvida adotando as 2 perspectivas do valor. Tanto você toma como referência o positivo, e aí encontra uma solução, depois toma um valor negativo, encontrando uma outra solução, ok? Então, ambas essas soluções são adequadas para o seu problema, ok? Então, o teu coeficiente angular pode ser menos 5, como também pode ser 1/5. Portanto, o MU é menos 5 ou o MU é 1/5. Não tem nada a ver com a questão, mas só uma coisa que é bem interessante. Se tu olhar o MU inicial, que é o menos 5, e o outro MU, que é 1/5, eles dizem respeito a retas perpendiculares. Lembra do que é o critério da perpendicularidade? Tu diz que 2 retas são perpendiculares quando a multiplicação entre os seus coeficientes angulares dá menos 1. Então, ó, se tu pega menos 5 vezes 1, dá menos 5. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Então, essa sujeita e essa são perpendiculares. Ok? Bom, com isso, a gente está quase finalizando o nosso estudo da reta. Bom, a gente já viu ângulo, e outra coisa, depois de ângulo, que é natural de se pensar, é distância. Ok? Então imagine que tu tem uma situação assim, de cálculo da distância entre o ponto e a reta. Né? Bom, então tu imagina que tu tem um ponto P, fora de uma reta R. Bom, tu pode traçar várias distâncias, cara. Tu pode pegar o P e andar aqui, ó, daqui para cá e dizer que isso é uma distância, e é. Pode andar daqui para cá, pode andar de P indo ao encontro da R de várias formas. Só que existe um caminho que ele minimiza a distância. Ou seja, dentre todas as distâncias possíveis entre um dado ponto P e uma conhecida reta R, a menor distância é aquela que é percorrida ao longo de um segmento. E esse segmento de reta, ele é necessariamente perpendicular à reta dada. Ok? A gente diz que isso é um caminho geodésico. Né? Ou seja, Odécio, geodésico, que nome bonito. Vou dar o nome agora do meu próprio
Meu próximo cachorro se chamará geodésico. Mas um dia que ele perguntarem o que significa geodésica, por favor, saiba responder. Geodésica é o menor caminho entre dois pontos, ok? Então, sempre que tu tem um caminho geodésico é aquele caminho que minimiza a distância, ou seja, é o menor caminho entre o ponto de chegada e o ponto de partida, ok? Bom, aqui, ó, tu deve estar achando estranho eu pular tudo isso daqui, né? Já que eu não sou de pular nada, né? Nem corda. É porque esse método aqui, ó, vamos calcular a distância do ponto menos 2,5 até a equação dessa reta. É um método legal, é um método bacana, mas é um método para quem não conhece a expressão, para quem não conhece a equação. Então imagine que tu não lembrou da fórmula. Aí o que, que tu vai fazer? Ao invés de aplicar a fórmula, tu vai reconstituir todo o caminho utilizado para chegar nela. Né? Você vai fazer algo que a gente chama de imitar a demonstração. É legal? É muito bacana, você aprende muita coisa. Todavia, em uma prova, por exemplo, do vestibular da UES, que é fã de geometria analítica, por exemplo, e já houve questões do Enem tratando de distância de ponta até reta, já lá uma questão que tinha um cara e que queria chegar até a margem do rio. E dentre todos os caminhos possíveis, ele tinha escolhido aquele caminho que era o menor dentre todas as distâncias. Aí dizia-se que o rio tinha uma dada equação, que a gente via que era uma equação de reta, e que o cara, pelo GPS, estava num determinado ponto e queria a distância desse cara para o rio. E aí, quando tu se desprende da contextualização, imagina, o rio eu posso entender a fluidez dele como se fosse uma reta. O cara sozinho lá, perdido, tem um ponto. Então, a distância do cara para o rio é a distância do ponto para a reta. Aplicou a fórmula, cara, pá. E nessas horas tu lembra, poxa, o vestibular da UES, a primeira fase, tem todas as matérias. Eu não vou ter tempo de fazer, ó, eu que estou passando o slide, já estou sem paciência. Já imaginou tu fazendo tudo isso daqui? Seja no Enem, seja na UES? O Odécio não é fã, nem refém de formas. Mas a César o que é de César. Para algumas situações, elas quebram muito o galho, beleza? E olha só que saco, muita fração envolvida, né? Jogo de sinal e tal. Então, para esses casos, Papai do Céu nos dá uma fórmula, ok? Né? Abençoado seja. Então, dado um ponto P que tem as coordenadas XP e YP, e dada uma reta que tenha equação AX mais BY mais C igual a zero, então a distância do ponto P até a reta R pode ser determinado por essa equação. Como é que é? Por essa forma. Ok? Onde XP e YP são as coordenadas do ponto P, dado, e A, B e C são os coeficientes da reta conhecida. Ok? Exemplo. Dado o ponto P, menos 2, 5, e a reta R de equação 2x mais y mais 1 igual a zero, vamos calcular a distância entre esse ponto e a reta, empregando a fórmula. Gente, a mesma questão passada. Agora imagina aquele monte de slide que eu passei e todo o tempo que você gastaria utilizando, e se liga na telinha. Ó, o XP, tudo que for P tem a ver com um ponto. Então, o XP, que é o X do ponto, é o menos 2. E o YP, que é o Y do ponto, é o 5. Show? Já o A, B e C são os coeficientes que são presentes na tua reta. Então, o A é o camarada que vem com o X,
O B é o camarada que vem com Y. E o C é o coeficiente independente. É aquele cara que não vem com variável. Tranquilo? Então, no nosso caso, o XP é o menos 2, o YP é 5, o A é 2. No Y não tem nada aqui na frente, mas fica subentendido que seja 1. E o C também é 1. Usando aquela fórmula, lembra lá da fórmula AXP, ou seja, o A, que é 2, XP, que é menos 2. Depois vem o BYP, o B, que é 1, que é esse camaradinha que fica subentendido aqui, YP, que é 5. E depois vem o cara que ficava lá sozinho, sem ninguém, que no nosso caso é o 1, que aqui representa aquele C. Tranquilo? Em módulo, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. O teu A é 2, o teu B é 1. Então fica 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza? Fazendo essa continha aqui, gente, ó, 2 vezes menos 2 é menos 4. 1 vezes 5 é 5. Né? Então esse 5 mais 1 é 6. 6 menos 4 é 2. Beleza? Aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1 é 5. Então isso daqui dá raiz de 5. Beleza? Aí tu pensa, Odécio, como é que eu saio daqui para cá? Aí eu vou colocar outro videozinho lá, galera, falando sobre racionalização de denominador, para quem não lembra, beleza? Para quem não lembra, mas se liga na dica. Veja, aqui eu vou fazer o seguinte. Raiz de 5 tem um em cima. Aliás, não tem em cima, mas tem embaixo. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5. Ou seja, eu vou aparecer uma raiz de 5 aqui em cima e eu teria que fazer aparecer um aqui embaixo. Só que quando aparece outra raiz de 5 aqui embaixo, a raiz de 5 que eu já tenho com a raiz de 5 que vai aparecer, vai dar raiz de 25. A raiz de 5 que eu já tenho com a raiz de 5 que vai aparecer, vai dar raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Belezinha? Por isso que dá isso daqui. Mas aí eu vou pegar e vou colocar lá para vocês um videozinho explicando com mais exemplos e passo a passo. Tranquilo? Agora, olha, cara, aquele monte de slide, velho. Ó, caramba, quanto slide que quando tu sabe a fórmula, tu resume em uma linha, beleza? Então, ó, o Odécio não é o maior fã do mundo. Todas as nossas outras aulas eu tenho dado outras possibilidades, dicas, bizus, para se você esquecer da fórmula, tentar outra forma de resolver. Mas essa vale a pena, tá bom? Exercíciozinho resolvido. Dado o triângulo de vértices A, B e C, determine a medida da altura relativa ao lado BC. Gente, lembra, a altura é aquela seviana do triângulo, ou seja, é aquele segmento ali interno ao teu triângulo, no caso, que ele sai de um vértice, ou seja, de uma ponta, desce até chegar no lado que ficou oposto a ele, formando um ângulozinho de 90 graus. Deixa eu ver se está aí. Eu fiz o desenho. Então, ó, A, ou seja, o vértice que tu tem, aí tu sai descendo por dentro do triângulo, né? Todo alegre e feliz, encontra a base do teu triângulo e aí forma lá um ângulozinho de 90 graus, beleza? Tu quer a medida dessa altura, ou seja, tu quer saber a distância do ponto A até a reta que passa pelos pontos B e C. Manjou então a saída, né? O que eu preciso? Eu preciso conhecer o ponto A, ótimo, o ponto A eu já conheço, ele tem coordenadas 2 e 4, e eu também preciso conhecer a reta que passa pelos pontos B e C, ok? Bom, o ponto A eu já tenho, e agora eu preciso conhecer os pontos, a cara da reta que passa por BC, ok? Bom, vai ficar de exercício para vocês
encontrar a equação dessa reta aqui, que passa por B e C. A reta aqui, se vocês fizerem a conta, ela é 2x mais 5y menos 6 igual a zero. Anota aí que é interessante você fazer para, inclusive, testar se você já domina determinar a equação da reta dados os dois pontos. Qual é a equação da reta, Odécio? Que depois que eu fizer as contas eu tenho que achar 2x mais 5y menos 6 igual a zero. Tranquilo? Bom, aplicando a fórmula, né? O x da reta, o x do ponto, o y da reta, o y do ponto, o menos 6, que é o termo independente. Ok? E fazendo as continhas, tu vai chegar nesse resultado aqui. Portanto, a medida da altura do triângulo ABC relativa ao lado BC é dado por essa expressão. Tranquilo? E aí vem um exercício, gente, que é um exercício delicado, parece ser bem diferente dos outros, mas ele é bem sutil, ele é bem fácil. Depois que tu pega o jeito, ele é bem fácil. Calcular a distância entre as retas paralelas RS de equações 2x menos y mais 4 igual a zero, 2x menos y menos 7 igual a zero, respectivamente. Bom, tem aqui todo o caminho, ó, tá vendo? Que ele usa. Eu esqueci de digitar a forma mais fácil da questão. Mas sabe qual é o jeito mais fácil? Ó, tu pega esse daqui e subtrai desse. Ou seja, tu vai pegar o menos 7 e vai subtrair do 4. Menos 7 menos 4 dá menos 11. Como a distância tem que ser positiva, vai dar 11. Ó, já cheguei bem aqui, pulando todas essas etapas. Aí nessa hora tu pensa, Odécio, macho, pelo amor de Deus, tá muito fácil. Se for só isso, é muito fácil. E em matemática tem um negócio que diz que se o negócio é muito fácil, o negócio tá errado. Então, isso eu sempre posso fazer. Galera, se o problema for distância entre retas paralelas, sempre tu pode fazer isso. Sempre mesmo. É sem medo de ser feliz. Basta que tu pegue o coeficiente independente de uma e subtraia do coeficiente independente da outra. Não tem segredo. Aí depois tu faz tipo como se fosse um teorema de Pitágoras aqui no começo da reta, com o 2 e o 1. Né? 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 e 1 é 5. Que é justamente o que está aqui. Ó. O 11, que é aquela diferença entre o 7 e o 4, e o 5 que está aqui, ó, dentro daquela raizinha linda que ele já costuma estar. Então, sempre posso fazer isso, ok? Detalhe, se for distância entre retas paralelas, ok? Nos exercícios, né, depois vocês vão aprofundar um pouco mais disso. Tem até uma fórmula lá. Eu não gosto dessa fórmula, eu acho ela desnecessária. Se tu entender a linha do raciocínio, ela é desnecessária. Mas, na dúvida, eu coloco ela lá para vocês também. Show? Último tópico nosso, desse estudo de retas. Eu ouvi a igreja dizer amém. Todo mundo aqui já saturado com o ranço do estudo da reta. Mas aí falta a nossa última aplicação, que seria a área do triângulo. A área do triângulo, a gente já deu uma olhadinha quando estava vendo aquela questão lá de condições de alinhamento, né? Que a gente fazia um determinante com as coordenadas do ponto. Se desse zero, a gente dizia que então os pontos estavam alinhados, e caso não desse zero, tu dizia que tinha um triângulo, e daquele triângulo tu podia calcular a área, né? Pegando o valor do módulo do determinante e dividindo por 2. Que é isso daqui, né? Todo o caminho para se construir a fórmula, ok? E todo o caminho para vocês verem aí como o negócio é saturado, ó. E que é muito mais show fazer isso daqui.
que era o que a gente fazia, ó. Mesmo procedimento quando a gente fazia a condição de alinhamento dos pontos. Então, todo aquele percurso que eu só mostrei bem superficial e nem falei, ele pode ser substituído por esse truquezinho da gente. Vamos calcular a área desse triângulo aí. O triângulo 5, 2, 3, 5 e 1, 0. Bom, lembra como é que era o esquema desse determinante? Na primeira coluna, tu só coloca os valores de x, na segunda coluna, tu só coloca os valores do y, e na terceira coluna, tu coloca apenas 1. Então tá aqui, ó, esse 5 é o valor de x do ponto A, esse 3 é o valor de x do ponto B, esse 1 é o valor de x do ponto C. Na outra coluna, esse 2 é o valor de y do ponto A, esse 5 é o valor de y do ponto B, e esse 0 é o valor de y do ponto C. E a última coluna estão somente formadas por 1. E aí tu vai resolver o determinante lá, pelo que a gente já viu, né? Qualquer uma daquelas regras que a gente já trabalhou em outro momento. E aí tu encontrou que o determinante é 16. Usando aquela formulazinha, que basta pegar o valor do módulo do determinante e dividir por 2, o determinante deu 16. 16 dividido por 2 é 8. E aí você chega, ó, a mesma conclusão que o cara tinha tido no anterior, com bem menos conta para fazer, ok? Então, como a gente já era acostumado a fazer essa continha na condição de alinhamento de pontos, é mais uma utilidade para ele, né? Você não tem uma coisa nova, você está só reaplicando algo que tu já sabia em um contexto diferente, beleza? Bom, pessoal, então com isso, a gente termina os nossos estudos de geometria analítica no que diz respeito à parte do estudo da reta, ok? Então, Odécio, o que a gente viu sobre a reta? Equação da reta, dados 2 pontos. Formas da reta, que é geral, reduzida, segmentária e paramétrica. A gente já viu interseção entre retas. A gente já viu inclinação de reta, coeficiente angular, coeficiente linear, paralelismo, concorrência, perpendicularismo, ângulo entre retas, distância de ponto até reta e área do triângulo, ok? Esses foram os tópicos que a gente abordou nesse bloco. A gente vai passar agora um tempinho sem ver matéria nova, ok? Só trabalhando em exercícios e coisas do tipo, porque vocês têm agora um quantitativo maior de técnicas para aprimorar, algoritmos para ficar mais prático e principalmente ideias para conceber, ok? Então a gente vai dar uma freada nesse módulo insano, o Odécio de C, e vai tentar trabalhar mais exercícios pelo menos mais uma semana, de boa? Então, postar essa aula agora, postar alguns exercícios, e aí em breve a gente vai continuar nossos estudos, tão logo a gente consiga amadurecer mais isso daqui. Beleza? Vou deixar esse slide disponível lá no Google Sala de Aula para, se vocês quiserem depois revisitar algum exercício, alguma parte da teoria, sem precisar ter que ficar assistindo vídeo por vídeo. Beleza? Então, pessoal, abraço, precisando, é só chamar.